tô atrasada. Tia Silvana deve estar quase chegando aí, ó. Olha que linda. Tia Sara. Você me perdoa, tia Sara, não tive intenção de derrubar. Tia Silvana tava tão bonita, olha só, você derrubou até o Moisés. Eu te ajudo, tia Sara, me perdoa, por favor. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, né? Ai, sou estabanada, né? Assim, só um pouquinho, né? Mas aí já fez de novo, que bom, né? Tá tão linda. Você viu que legal nossa torre? Muito legal. Pois é, e aí, infelizmente, né, com o que a senhora fez, a gente não conseguiu terminar assim no tempo para poder brincar. Aí a gente já vai dar a lição daqui a pouco e não teve como a gente brincar. Mas eu queria tanto brincar, tia Sara. Mas depois a gente brinca então. Tá Sabe bom, por quê, então. tia? Hoje a gente vai aprender uma lição muito importante. De quê, tia Sara? Aquele povo que continuava caminhando no deserto, lembra que a gente falou? De Moisés? De Moisés? Aham. Nas aventuras de Moisés. Nas aventuras de Moisés. Só que, infelizmente, aconteceu uma coisa muito triste. Nossa, tia Sara, o quê? Duas pessoas daquele povo desobedeceu a ordem de Deus. Nossa, se desobedecer dá tudo errado. Tá tudo errado. E aí, ó, eles ficaram tristes. Poxa vida, tia Sara. Lembra que Igual você quando eu derrubei a torre? Igual eu quando derrubou a torre. Tia Silvana. Sara, mas vamos aprender então pra gente não fazer isso? A gente tem que aprender a ser obediente ao Senhor. E nessa história, a gente vai aprender sobre a desobediência, o que aconteceu, mas que quando a gente é obediente, o que também vai acontecer nas nossas vidas. Obedecer ao Senhor sempre é a melhor opção. Tô Vamos doida lá? pra aprender, tia Sara. Vamos lá? Vamos. Os milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Abriu o mar vermelho, abriu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Maná, o pão do céu fez chover. 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 Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Saiu da rocha, água saiu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou,
conosco para aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor e compreender mais um pouquinho sobre um dos seus textos, a palavra de Deus, que se encontra lá em Números 20. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a orar para pedir ao Senhor para que Ele venha trazer sobre você a compreensão e o entendimento sobre a palavra dele. Deus, queremos te pedir para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, para que o Senhor venha trazer sobre nós a compreensão, o entendimento, Deus, e o discernimento sobre a palavra do Senhor. Nos ajude a entender cada passo, tudo aquilo que fizermos e nos ajude a compreender tudo aquilo que aqui nós ensinamos. Que o Senhor nos ajude a botar em prática a palavra do Senhor e a viver o caminho do Senhor dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, crianças, a tia Silvana e eu apresentamos um pouquinho sobre a história de Moisés na sua trajetória sobre a ida para a Terra Prometida. A gente ensinou um pouquinho sobre sobre a passagem de quando o povo achou que ia passar fome, porque eles estavam no deserto caminhando há muito tempo. E eles acharam que como a comida deles havia acabado, eles iam continuar caminhando, mas com fome. Mas a gente viu que com o cuidado que Deus teve sobre a vida deles, o Senhor derramou sobre eles dos céus o maná e as codornas. Vocês estão lembrados? O maná o Senhor mandava pela manhã e as codornas no finalzinho da tarde. Eles tiveram pão e carne para se alimentar e não passarem fome. E mais uma vez a gente vai aprender sobre uma outra passagem que também aconteceu no momento em que Moisés estava liderando aquele povo israelita para a Terra Prometida, a tão sonhada terra de Canaã. E aí o Senhor gostaria de ensinar mais uma lição para aquele povo israelita, que era um povo duro, difícil de entender e compreender os ensinamentos do Senhor. Eles duvidavam muito, das coisas que o Senhor falava com Moisés para que Moisés fizesse. Eles achavam que eles iam passar fome, eles achavam que eles não iam conseguir chegar até aquela terra prometida. Talvez eles poderiam até estar desconfiando de que realmente Moisés era o líder que o Senhor tinha levantado. Mas hoje eu queria que você abrisse o seu coração para entender um pouquinho sobre a obediência. O que acontece quando você desobedece à ordem de Deus. Vamos lá? O povo estava passando por aquele deserto. Já havia tempo, que eles estavam caminhando para entrar na cidade de Canaã. E mais uma vez o Senhor gostaria de ensinar a eles uma lição. Eles precisavam compreender e entender o poder de Deus. Eles precisavam entender que Deus estava guiando eles sobre aquele deserto. Através de Moisés, que era o líder, Deus estava guiando aquele povo sobre a terra, sobre aquele deserto. E a vontade de Deus era que eles chegassem até a terra de Canaã, guardados e protegidos pela bênção e pelas mãos do Senhor. Naquela época, existia uma água que jorrava para que aquele povo não sentisse sede. Só que, infelizmente, aquela água ela parou de jorrar. E o povo ele começou a desconfiar de que o Senhor não iria trazer para eles água para eles poderem beber. O povo, mais uma vez, desconfiou da vontade que Deus tinha em ajudá-los. Mais uma vez, o povo desconfiou e desacreditou de que o Senhor ia os abençoar. E aí eles começaram a murmurar, começaram a reclamar uns com os outros, fazer aquela fofoquinha. Você está vendo? A nossa água acabou. Você está vendo? Daquela vez a nossa comida acabou, mas depois de um tempo o Senhor preparou, Graças a Deus o Senhor preparou, mas e agora? A nossa água acabou e a gente vai viver do quê? Os animais vão beber o quê? Como que a gente vai conseguir chegar até a terra prometida sem água? A gente não consegue ficar sem água. E mais uma vez aquele povo estava murmurando e sussurrando e falando sobre a liderança de Moisés, como se Moisés tivesse culpa por aquela água ter sido parada de jorrar. E mais uma vez eles estavam desconfiados de que o Senhor não iria suprir as suas necessidades. Então eles chegaram até Moisés e falaram: vocês nos trouxeram aqui para poder morrer de sede? É isso mesmo, Moisés? É isso mesmo? É isso que o Senhor quer? Que a gente morra de sede aqui nesse deserto? O Senhor quis que a gente caminhasse por esse deserto para que a gente morresse de sede? Aí Moisés já estava velho, Moisés já estava cansado de ouvir
tanto sussurro. Moisés já não aguentava mais escutar aquele povo reclamando, passando por aquele deserto, caminhando. Provavelmente ele também estava cansado, mas era a ordem do Senhor de que eles passassem por aquele momento, de que eles passassem por aquele deserto, e Deus ia ensinar algumas coisas a eles, assim como Ele quer ensinar para a gente hoje. E aí Moisés e seu irmão Arão, eles mais uma vez se socorreram, buscando a orientação do Senhor. Moisés e Arão, eles foram até um cantinho, oraram ao Senhor e pediram ao Senhor. Falaram: Senhor, o que a gente vai fazer para que esse povo volte a ter água para beber? A gente não tem sabedoria para poder mandar que nada faça acontecer para que a água volte a jorrar. A gente não entendeu o que poderia ter acontecido, mas a gente compreende que se o Senhor fez isso, porque alguma coisa o Senhor quer nos ensinar. E eles oraram ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor mandasse sobre eles alguma coisa de que eles pudessem fazer para que a água voltasse a jorrar. E aí o Senhor conversou com Moisés e Arão. Isso mesmo, o Senhor conversou com Moisés e disse a Moisés que ele deveria falar com uma rocha. Mas falar com uma rocha? Como assim? Moisés ia falar com uma rocha? Como que Moisés e Arão iam conversar com uma rocha e simplesmente chegar para ela e falar assim: ei, jorra água aí para mim? Olha só que doideira! Olha só como Deus ele usa as coisas loucas para fazer com que nós entendemos a vontade e a soberania dele. Mas era isso mesmo que Deus queria. Deus queria que Moisés chegasse até a rocha e simplesmente falasse: ei, jorra aí a água que o Senhor te mandou jorrar. Ei, jorra aí a água que o Senhor te mandou jorrar. Era exatamente isso que Deus queria que Moisés e Arão fizessem. Ele queria que eles simplesmente tocassem na rocha e falassem: ei, o Senhor mandou para que você voltasse novamente a jorrar. O Senhor mandou para que você jorrasse água para que meu povo não passasse de sede, nem os animais. Mas infelizmente não foi isso que Moisés e Arão fizeram. Moisés e Arão provavelmente estavam com seus ouvidos entupidos, porque eles não entenderam e compreenderam a ordem do Senhor. Moisés e Arão, eles simplesmente pegaram o seu cajado e bateu 2 vezes naquela rocha. Isso mesmo, eles não falaram com a rocha assim como o Senhor mandou. Eles simplesmente pegaram e bateram naquela rocha. Eles bateram naquela rocha na intenção de que ela saísse água. Olha lá. Foi exatamente o que aconteceu. Saiu água daquela rocha. Sim, saiu água daquela rocha. Foi o que Deus mandou. Que quando eles falassem com a rocha, a água da rocha ia sair. Só que eles fizeram o quê? Eles bateram na rocha por 2 vezes. Eles feriram aquela rocha por 2 vezes. Como o Senhor disse, água ia jorrar. Água para alimentar o seu povo, para alimentar o corpo e para tirar a sede daquele povo que precisava ter sua sede saciada. Água jorrou daquela rocha, mesmo com eles ferindo aquela rocha. Água jorrou daquela rocha, porque foi o que Deus mandou. Mas infelizmente, não foi uma ordem que Deus disse. Infelizmente, não foi aquilo que o Senhor falou. O Senhor disse que eles deveriam falar com a rocha e não simplesmente feri-la. E aí, o povo teve a sua sede saciada. O povo compreendeu a vontade do Senhor. O povo entendeu que eles não deveriam se preocupar, que eles não deveriam andar ansiosos, porque em tudo o Senhor ia suprir as suas necessidades. Mas infelizmente, não foi aquilo que o Senhor falou com Moisés e Arão. E aí, por mais que aquele povo teve a sua sede saciada, porque aquela rocha voltou a jorrar água, aconteceu que Moisés e Arão entristeceram o seu coração. Eles ficaram com seus corações tristes, porque eles entenderam que aquilo não era a vontade que Deus tinha pedido a eles.
eles entenderam que aquilo não foi aquilo que o Senhor pediu a eles. E aí, em meio àquele todo o povo que estava feliz, porque a água havia jorrado da rocha e eles poderiam voltar a beber, voltar a saciar a sua sede, Moisés e Arão estavam tristes. Estavam tristes porque eles desobedeceram a ordem de Deus. E Deus queria ensinar uma lição muito linda para aquele povo. Ele queria ensinar uma lição muito linda para aquele povo. A história de Jesus. Exatamente. A história de Jesus, que assim como aquela rocha, feriu e morreu. Morreu para que eu e você tivéssemos salvação. Deus, ele queria ensinar para aquele povo que qualquer momento que eles viessem a pedir a ele qualquer coisa mesmo, ele ia suprir a necessidade daquele povo. E era só eles falarem com ele sobre a sua salvação que o Senhor ia tratar isso neles. Quando Deus ensinou e disse a Moisés que ele deveria falar a rocha e não simplesmente feri-la, Deus queria que Moisés ensinasse aquele povo sobre uma linda história. Assim como Jesus foi ferido e morreu para que hoje eu e você tivéssemos salvação, o Senhor queria que aquele povo entendesse que quando ele pedisse a ele algo sobre o seu plano de salvação, o Senhor daria a eles. Deus, ele queria ensinar a mim e a você e também aquele povo que basta nós pedirmos a ele e ele nos ensinará e ele falará conosco sobre a sua salvação. Jesus, ele veio para que eu e você tivéssemos vida. Assim como esse copo que hoje está vazio, pode ver, ó, não tem nada aqui dentro. Assim é a minha vida e é a sua vida quando a gente não tem Jesus dentro. Porém, se a gente deixa que o Espírito Santo ele entre em nós, que Jesus venha habitar em nós, a nossa vida ela se enche da presença do Senhor. E aí, cheios da presença do Senhor, assim como aquela rocha, a gente vai o quê? Vai jorrar. E a gente vai conseguir compreender a palavra do Senhor. E a gente vai conseguir entender que cheios do Espírito Santo do Senhor, eu e você, a gente vai viver alegre, sem murmurar, sem implicar um com o outro, sem desobedecer a ordem do nosso pai e da nossa mãe. A gente vai conseguir compreender que quando Jesus estiver conosco, quando Jesus estiver em nosso coração, aqui, ó, cheios como este copo, eu e você vamos entender que o Senhor é o Deus que governa a nossa vida. E diferente de Moisés e Arão, a gente vai conseguir obedecer a ordem do Senhor. Infelizmente, para Moisés e Arão que desobedeceram a ordem do Senhor, isso gerou uma consequência. Deus disse a eles que eles não entrariam na terra prometida. Moisés e Arão, apesar de terem passado por todo aquele trajeto com o povo Israel durante aqueles 40 anos caminhando pelo deserto, naquele sol de noite, né? Caminhando, descansando, tendo as bênçãos do Senhor como maná e as codornas. Agora, quando o Senhor deu sobre eles a água que foi jorrada através da rocha, mas infelizmente por conta da sua desobediência, apesar deles terem se arrependido do que eles haviam feito, o Senhor disse que eles iam ter uma consequência sobre a sua desobediência. Eles não entraram na terra prometida. E nessa lição eu gostaria que você entendesse e você compreendesse que o plano de salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida é para que eu e você venhamos a entender sobre a obediência ao Senhor. Deus, ele tem cuidado de cada um de vocês. Deus, ele tem cuidado da minha família, da sua família. Nada tem deixado faltar para nós. O nosso alimento, ele tem suprido, a nossa sede, ele tem suprido. Mas, infelizmente, a gente precisa aprender e compreender a palavra do Senhor. Precisa entender que é o Senhor quem governa a nossa vida. E se a gente não pedir a Ele para que Ele venha morar em nosso coração, para que Jesus venha nos encher e nos manter cheios, assim como esse copo, infelizmente a gente não vai conseguir entender a palavra do Senhor.
Nesse momento eu gostaria de que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que você abrisse o seu coração e pedisse, exatamente assim como o Senhor quis nos ensinar nessa lição. Pedir a Ele para que o plano de salvação dele venha se cumprir nas nossas vidas. Deus, assim, nesse momento, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor venha habitar em nossos corações. Pedimos para que Jesus venha habitar em nossos corações e fazer com que as nossas vidas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Pedimos para que o Senhor venha, Pai querido, como o Teu Filho Jesus habitar em nós e nos faça compreender, Pai, sobre a obediência, sobre entender o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai querido, a estar cada vez mais perto do Senhor e nos ajude, Deus querido, a compreender que o Senhor nos ensinou sobre obedecer à ordem do Senhor. Que diferente de Moisés e Arão, que foram desobedientes ao Senhor e não entraram na terra prometida devido à sua desobediência, o Senhor nos ajude a entender que, sendo obedientes ao Senhor, nós chegaremos até a nossa missão. Nós chegaremos e teremos, ó Pai querido, Jesus em nosso coração para poder fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. Nos ajude a nos alegrar quando orarmos e lermos a Tua palavra e a compreender os planos e os sonhos que o Senhor tem para nós. Nos ajude a obedecer à ordem do Senhor. É isso que nós te pedimos hoje e assim oramos. Amém. Que você venha, através dessa oração, entender que, diferente de Moisés e Arão, que desobedeceram à ordem do Senhor, você precisa caminhar junto com o Senhor. E nessa caminhada, você precisa compreender que você precisa obedecer à palavra do Senhor. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui aprendendo esta lição maravilhosa, as aventuras de Moisés no deserto com o povo de Israel. E nesta lição de hoje, a gente aprendeu que obediência é tudo, não é verdade? Quando obedecemos, Deus nos abençoa. E por isso, nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, quando diz que nós precisamos ofertar e entregar o dízimo ao Senhor. É muito importante a gente obedecer, porque a igreja depende das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Como vai manter as contas se não houver isso, né? Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Você sabe que Ele tem todo o poder, fez até sair água da rocha. Imagina, mas a igreja do Senhor na terra precisa ser mantida, porque precisa pagar luz, precisa pagar as contas, precisa pagar alguém para deixar a igreja bem limpinha, principalmente agora com esse coronavírus. Muito álcool em gel, né? A gente precisa comprar. Então nós dependemos da sua ofertinha. Peça o papai, peça a mamãe para te ajudar. Se você tiver uma moedinha, se você tiver uma mesada, né? Quem recebe mesada? Se você recebe, dizime da mesada. Tire 10% e entregue ao Senhor, que Ele ficará feliz. No versículo de hoje, nós aprendemos que Moisés e Arão feriram a rocha. Eles desobedeceram. Deus mandou que eles tocassem na rocha e Moisés feriu com seu cajado, né? Então ele sofreu consequências por causa disso. Mas nós podemos ser abençoados obedecendo ao Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui tem a conta da igreja e também tem o PicPay, que você pode pedir para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia te ajudar a ofertar. E se você vem ao templo no domingo, você pode trazer e depositar no altar do Senhor. Amém? Que você seja obediente, que você seja abençoado e que você continue curtindo as nossas histórias. Um beijo e até a próxima. Olá, crianças! Oi, hoje a gente tudo vai bom? ter participação do tio Marcos aqui no vídeo. E aí, para ensinar vocês o versículo de hoje, vai ter também a ver com a nossa atividade da semana. Oh, que legal! É, isso mesmo. O tio Marcos e eu preparamos esse versículo, ó, para vocês verem aí. E aí, ele vai tentar fazer a atividade de acordo com o nosso versículo-chave, que se encontra lá em Números 28. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha.
e ela verterá água. Uau, que legal, hein? Será que o tio Marcos vai conseguir fazer o Eu acho que quebra-cabeça desse versículo? eu prestei atenção aqui. Eu não sei não, mas eu acho que ele não vai conseguir. Você pode fazer essa atividade como um caça-palavras ou um quebra-cabeça, da forma como você quiser. Você pode pedir para que a sua mãe escreva o versículo, recorte e vai colocando em vários lugares da casa. E durante a semana, cada dia da semana, você encontra um pedacinho e depois você vai reunir todas essas palavras formando o seu versículo. E aí você vai tirar uma foto e mostrar pra gente como que você fez para poder encontrar, tá bom? Ó, vamos mais uma vez? Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale a rocha e ela verterá a água. Lá em Números capítulo 20, versículo 8. Será que o tio Marcos vai conseguir fazer a atividade sem olhar aqui? Eu não sei não, mas eu acho que não. Quero ver, tio Marcos. Vamos ver então, hein? Eu acho que eu vou conseguir sim, eu prestei muita atenção. Então, olha só, antes de começarmos a montar o nosso versículo, o tio Marcos fez impresso na impressora para ficar mais fácil de vocês lerem. Porque se eu fosse escrever de pincel, ia ficar mais fininho e ia ficar difícil. Mas vocês podem escrever ou na impressora para ficar uma letrinha mais padrão, ou pode ser de canetinha, pincel, lápis de cor, giz de cera, usando até tinta guache e os dedos. É muito legal usar tinta guache, eu gosto. Então aqui o tio Marcos imprimiu, certo? O versículo todinho que a tia Sara leu, que eu vou tentar montar, e recortei por frases. Então, ó, tem várias palavrinhas juntas, mas vocês podem separar por letras, pode separar por palavras ou também por frase para ficar uma quantidade menor, dependendo da sua idade. Se você for uma pessoa, uma criancinha maiorzinha, já que já sabe ler e escrever direitinho, você podia fazer por letrinhas, que aí você vai montando tudo. Agora uma criança menorzinha não vai saber ler e montar uma palavra. Então já pega a frase que fica um pouquinho mais fácil para ela, tá ok? Aqui o tio Marcos fez na cartolina branca e em cada frase, em cada pedacinho que o tio Marcos cortou, eu vou colorir de uma cor diferente com vocês aqui, tá ok? Então vamos lá, o primeiro eu vou fazer desta cor aqui. Mas é as beiradinhas que vão colorir um pouco mais. O outro, vamos usar esta cor aqui. Tô achando que ele tá querendo colorir só para poder ficar esperto e achar que vai saber o versículo todo de uma vez só. Eu acho que eu vou saber sim. Não sei não, hein? Não vale ficar colocando as cores só para poder chegar primeiro no versículo não, tio Marcos. Mas eu só vou colorir. Você pode fazer também no papel colorido, se você quiser de uma vez. Então vamos lá, depois de tudo colorido, vamos tentar montar o versículo. A primeira coisa que Deus fala era para pegar a vara, certo? E com que? Não sei. Eu acho que é com a rocha. Com não? a rocha? Não, eu acho que com a comunidade. Não era isso também. Ai, tia Sara, me ajuda. Fala mais uma vez só o versículo. Não, se eu falar o versículo, você vai saber. As crianças devem ter dificuldade também. Foi muito pouco que você falou. Não. Pegue a vara e com, eu acho... Tem que ter a ajuda de alguém. pra Com o ele fazer seu uma- irmão Arão. Viu, ó? Pegue a vara e com o seu irmão Arão... O que eles vão fazer depois? Eu acho que é reunir a comunidade. Eu acho que é isso, ó. Pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade. E agora? E diante desta
Fale a quem? Eu acho que é a rocha mesmo. Fale a rocha e ela verterá água. Aham! E esse versículo tá onde mesmo? Lá em Números, capítulo 20, versículo 8. Agora eu quero ver você falar ver. sem ler aí. Ah, e sem De ler? olhos fechados. De olhos fechados. Então vamos lá. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade. Fale a rocha e ela verterá água. Não, tem uma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando? Não acredito. Vamos tentar de novo. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade. Fale a rocha. E diante dela E diante desta. Não, tio Marcos ainda não gravou. Não decorei. Eu acho que eu vou precisar ler mais uma vez o versículo. Será para decorar bem direitinho? Vamos lá. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Números 28. Tio Marcos, eu acho que também seria legal eles fazerem uma outra atividade. Outra? Já que a gente aprendeu sobre a desobediência de Moisés e Arão, eu queria que durante essa semana, a criança que for grande, ela vai escrever por conta própria, quando ela desobedeceu o pai e a mãe, o que ela fez. Bem legal isso. E a mãe que tem a criança pequenininha vai listar durante essa semana o que a criança fez que talvez seria uma forma de desobediência a uma ordem que o pai e a mãe deu. E aí, durante a semana, você vai listar tudo aquilo que você fez, que foi uma coisa que desobedeceu a ordem do pai e a mãe, ou da vovó, da titia. E no final de todos os dias eu queria que você estivesse orando e estivesse pedindo perdão a Deus por isso. Então você vai, como uma segunda atividade, você vai listar tudo aquilo que você fez que desobedeceu a ordem de alguém, seja do seu pai, da sua mãe, da vovó, da titia, de quem for mais velho que você, ou até mesmo a desobediência da ordem de Deus. Você vai listar isso no seu caderno, você vai escrever em alguma folha e no final de cada dia você vai orar ao Senhor pedindo perdão por essa desobediência, tá bom? Lembrando sempre que o Senhor é aquele que pode limpar o nosso coração e continuar conosco o plano da sua salvação se a gente for obediente a Ele. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!